Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa, do curso de Auxiliar de Farmácia e Laboratório, e na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele acaba trabalhando junto com o sistema circulatório, que a gente viu nas aulas anteriores, e a gente está seguindo uma sequência, né, para vocês verem como que funcionam os sistemas em conjunto e acabam um dependendo do outro. Então, a função principal aí do sistema respiratório é fornecer oxigênio para o nosso organismo e remover o gás carbônico. E aí, com isso, ele faz com que as células consigam fazer o seu metabolismo. Outra função também está relacionada com a parte de vocalização, que é a emissão dos sons que nós emitimos quando conversamos, né, através das cordas vocais. Então, vamos começar a aula. Então, na parte anatômica do sistema respiratório, ele vai ser subdividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Então, o trato respiratório superior, ele está relacionado com os componentes que vão fazer, principalmente, onde vai acontecer a passagem do ar, né? Principalmente o ar, o oxigênio, né? Que vai fazer a entrada no processo aí de inspiração. Então, vai ser a cavidade nasal, a faringe e a laringe, que também, né, acaba se ramificando daí para a parte do trato respiratório inferior, sendo a traqueia, os brônquios primários e os pulmões. Nos pulmões, aí a gente vai ter aí, no caso, os alvéolos, que vão ser os responsáveis principalmente pela hematose, né, que é a troca gasosa no processo da respiração. Já o trato respiratório inferior, que a gente viu, o componente a traqueia, o brônquio, os pulmões, eles que vão ser os responsáveis mesmo pelo processo aí de trocas gasosas, que é a hematose, que vai acontecer esse processo onde vai o organismo eliminar o gás carbônico, que vai estar ali correspondente na corrente sanguínea, e ele vai pegar o oxigênio do meio ambiente. E esse processo a gente chama de hematose. Aqui na figura do lado da parte anatômica, a gente vê daí o pulmão, né, repartido aqui, cortado ao meio, para a gente conseguir daí ver principalmente os componentes aí que compõem essa parte aí que são responsáveis a hematose. Então a gente vê ali a pleura, que vai ser a parte que vai envolver os pulmões, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Os pulmões, como a gente tem dois, então a gente vai colocar ele como lobo o superior, inferior e o direito e esquerdo. Então, os dois pulmões nossos que vão ser responsáveis aí pelas trocas gasosas. Os brônquios, os bronquíolos, eles que vão levar daí, né, o oxigênio lá para os alvéolos pulmonares, e nos alvéolos pulmonares que vai acontecer esse processo de hematose, que a gente viu até lá na pequena circulação, quando a gente estudou o sistema circulatório. Então, aqui para vocês conseguirem entender melhor, né, nessa figura aqui que está aumentada, do trato respiratório superior. Então, o trato respiratório superior, na cavidade nasal, a gente vai ter as fossas nasais, que são o nariz, a faringe, que vai compreender a garganta, a laringe e a epiglote. Então, todos esses caminhos vão ser por onde a gente vai inspirar o oxigênio e ele vai percorrer aí até os pulmões. Então, eles que vão conseguir encaminhar esse oxigênio aí para conseguir fazer o processo de hematose ou troca gasosa. E também, né, essa entrada aí de oxigênio, de ar aí no nosso organismo, do meio ambiente, também está relacionado com o processo aí de vocalização, que é o processo, né, da fala, que a gente consegue, através das cordas vocais, fazer a emissão aí dos sons. Já no trato respiratório inferior, que é onde compreende mesmo o processo respiratório,
que é onde vai acontecer a troca gasosa, a gente vai ver as traqueias. As traqueias vão se ramificando e vão se transformando aí, né, nos brônquios. Os brônquios, eles vão se estendendo e vão se transformando em bronquíolos. Os bronquíolos, eles vão se ramificando, menores ainda, e vão, aí no caso, chegar aos alvéolos. Lá nos alvéolos, como vocês verem aqui, ó, na imagem aumentada, que são bem pequenininhos, é aonde a gente vai fazer esse processo de hematose. Então, aqui a gente vê, né, o oxigênio conseguindo, daí no caso, fazer a troca aí gasosa, principalmente na corrente sanguínea. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse oxigênio do meio externo, lá levar até os alvéolos pulmonares, e os alvéolos pulmonares ele vai levar para a corrente sanguínea, transformando o sangue em sangue arterial. Esse sangue arterial, aí através do processo de circulação, como nós mesmos vimos, ele vai fazer o quê? Ele vai levar para todas as células do nosso organismo, e lá ele vai conseguir fazer com que as células consigam executar aí os processos, as funções dela no nosso corpo. Então, o oxigênio ele é de extrema importância aí principalmente para a execução do metabolismo celular e também responsável pela sobrevivência das células. Quando a gente não tem oxigênio, as células elas acabam morrendo e aí a gente tem considerando a morte celular. Por isso que nós não conseguimos ficar sem oxigênio. Então, a função básica dos pulmões, né, como eu expliquei para vocês no início, é a condução daí de oxigênio até os pulmões e retirada do gás carbônico. O gás carbônico, quando ele está em excesso na corrente sanguínea, ele acaba alterando o pH do sangue e ele é tóxico para o nosso organismo. Então, devido a isso, acontece esse processo aí de hematose, que é o processo de trocas gasosas. E é um processo que é fundamental no nosso organismo. Então, essa transferência de oxigênio aí para a corrente sanguínea, lá no nosso sangue, é o que vai fazer com que a gente consiga sobreviver e aí ter principalmente não acontecer a morte celular. Então, todo produto, né, que tiver ali junto com o gás carbônico, os metabólitos, né, também considerado como dióxido de carbono, vão ser eliminados aí no processo de expiração, que são os dois processos responsáveis pela respiração e troca gasosa. Então, como que eles acontecem? No nosso corpo, né, os pulmões aqui, ó, na figura a seguir, a gente consegue ver certinho que a gente tem uma musculatura abaixo dos pulmões, que é o diafragma. E esse diafragma é ele que vai ser responsável aí pela contração e relaxamento. Então, quando ele faz esse processo de contração, quando ele contrai, o que acaba acontecendo? Ele contrai, ele aumenta, né, a expansão dos pulmões e, consequentemente, ele faz com que aumente a proporção de oxigênio, né? A gente inspira o oxigênio do meio ambiente e o pulmão ele vai estar aumentado a sua superfície para conseguir compor aí, né? Ter esse oxigênio aí, conseguir ocupar aí todos os dois lados dos pulmões, os dois pulmões. E quando a gente faz o processo de expiração, acontece o contrário. Aí o diafragma ele vai fazer o relaxamento e aí vai o quê? Diminuir a superfície dos pulmões, porque o ar que vai estar dentro dele vai ser eliminado. E aí com isso a gente também vai eliminar o gás carbônico ou o dióxido de carbono, que é tóxico para o nosso organismo. Então, circulação pulmonar. Então, nós vimos que o processo, a função principal aí do sistema respiratório é as trocas gasosas, né? Fornecer oxigênio para principalmente o metabolismo celular, retirar o dióxido de carbono ou gás carbônico do nosso organismo, que em grandes quantidades ele acaba sendo tóxico. Como que acontece esse processo? Pelo processo de hematose. Como que ocorre, consegue fazer esse processo de hematose?
principalmente pelo processo de inspiração e expiração, que quem é responsável são os pulmões, os alvéolos e o diafragma, que conseguem fazer esse processo. Também compreendido aí os brônquios, a traqueia, que a gente viu aí que são responsáveis pelo trato respiratório inferior. A circulação pulmonar, como a gente viu na aula de circulação sistêmica, né, que a gente viu que tem dois processos circulatórios, a recirculação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação pulmonar, ou também considerada como pequena circulação, vai ser aquela onde o sangue rico em gás carbônico vai chegar ao coração pela veia cava superior ou inferior, e aí esse sangue vai ser bombeado até lá pela artéria pulmonar até os pulmões. Aí lá nos pulmões, o sangue vai ser encaminhado até os alvéolos pulmonares, onde vai acontecer o processo de hematose, que é a troca gasosa, deixando o gás carbônico no meio ambiente e pegando o oxigênio. Então, as veias pulmonares, depois que acontece esse processo de hematose lá nos alvéolos, as veias pulmonares vão levar novamente daí esse sangue rico em oxigênio de volta para o coração, e aí depois o coração vai bombear esse sangue, que a gente considera como sangue arterial, para todo o corpo, que é o sangue aí que vai ser considerado como rico em oxigênio. Então, por que é considerada como pequena circulação? Porque ela vai compreender só esse processo de chega o sangue rico em gás carbônico, sai do coração até o pulmão, e lá no pulmão acontece o processo de hematose ou troca gasosa, deixando o gás carbônico, pegando o oxigênio do meio ambiente, e esse sangue arterial rico em oxigênio, ele vai ser encaminhado novamente para o coração e levado aí através da circulação para todo o nosso corpo. Então, esse processo, né, esse pequeno processo, a gente considera como pequena circulação ou circulação pulmonar. E por isso que eu falei para vocês que o processo de respiração está relacionado com também o sistema circulatório. Se não tem uma respiração adequada, se não acontece o processo de hematose ou trocas gasosas, também o que vai acabar acontecendo? O coração ele vai ter uma insuficiência e, consequentemente, as células vão deixar de receber oxigênio e aí a gente vai ter a morte celular. Porque as células necessitam de oxigênio para fazer o seu metabolismo e as suas daí funções básicas. Então, por isso que o sistema respiratório e o sistema circulatório estão todos correlacionados. Então, coração, pulmão, todos e circulação, todos trabalham em conjunto. Então, não tem como uma pessoa ter um problema respiratório e muitas vezes acabar não afetando o sistema circulatório ou o coração. Ou se não ter um problema relacionado ao sistema circulatório ou um problema específico no coração e muitas vezes não afetar o sistema respiratório. Porque se o coração estiver um pouquinho mais fraco e não estiver bombeando adequadamente, consequentemente, o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter uma circulação aí ineficiente e aí a gente não vai ter muitas vezes uma troca gasosa aí, um sangue arterial na forma adequada aí para as células. E aí a gente vai ter uma falta de oxigênio no sangue. Então, por isso que um trabalha em conjunto com o outro. Não tem como a gente separar problemas aí, muitas vezes pulmonares, com problemas do coração. Normalmente, um está relacionado com o outro. Então, uma pessoa, quando ela tem um problema cardíaco, muitas vezes ela vai ter que sempre estar olhando aí se na corrente sanguínea ela vai estar com a quantidade, as taxas de oxigênio que são consideradas ideais aí, para ver se os pulmões estão conseguindo fazer a hematose adequada. Então, a fisiologia, né? A gente viu a parte anatômica, que é o trato respiratório superior e inferior. A parte fisiológica. Então, agora a gente vai ver qual que é a função aí de cada parte aí do sistema respiratório. Então, as fossas nasais, que são as narinas, né? O nariz. Então, o que elas são responsáveis? Então, a função básica é fazer a penetração do ar
né, através do processo principalmente aí de inspiração. Então, o nariz, como ele vai ter os pelos, ele vai ser a barreira primária. Então, vai ser a barreira onde ele vai fazer como um filtro. Então, ele que vai tentar barrar aí as principais impurezas do meio ambiente, do oxigênio que a gente vai estar respirando. E o muco, que é encontrado no nariz, ele que umedece o ar e faz como se fosse esse filtro para o oxigênio entrar nos pulmões de uma maneira mais limpa. Então, essa é a principal função aí principalmente das fossas nasais. Então, é a penetração do ar, os pelos funcionam como barreira, né, um filtro, e também a mucosa ela serve para fazer o processo de umedecimento do ar. A faringe. A faringe vai ser aonde o ar, que depois que passou pelas fossas nasais do nariz, ele vai ser conduzido até a faringe. Então, lá na faringe, ela vai continuar conduzindo o ar até a laringe, e lá na laringe que vai ser responsável pelo processo de vocalização, que é onde se encontram as cordas vocais. Então, quando esse oxigênio, né, quando esse ar entra aí na laringe e ele acaba atingindo as cordas vocais, o que acaba acontecendo? A gente consegue emitir o som e aí consegue, né, emitir a fala. Então, a laringe, ela que vai conduzir também a passagem até a traqueia, mas a função principal dela é responsável pela vocalização através das cordas vocais. A traqueia, ela vai continuar conduzindo o ar até os pulmões. Da traqueia, o ar vai ser conduzido até os brônquios, e os brônquios, eles vão conduzir o ar até os bronquíolos, que vão ser as terminações deles. E lá nos bronquíolos, eles vão encaminhar esse ar nos alvéolos pulmonares, que vão ser aí o final do processo aí, principalmente respiratório, que é onde acontece as trocas gasosas, processo de hematose. E aqui a gente vê, por último, o diafragma, que é um músculo que ele está localizado abaixo dos pulmões e que é responsável pelos movimentos respiratórios. A parte do diafragma, a maioria das pessoas, ele é um músculo que a gente acaba, as pessoas acreditam que controlam, né? Porque a gente consegue ficar sem respirar aí, consegue segurar um pouquinho a respiração. Mas normalmente não. A gente tem um bulbo lá no nosso sistema nervoso central que ele que consegue fazer esse processo de respiração e contração e relaxamento do diafragma. Então, a gente até consegue segurar um pouco o sistema respiratório, né? Ali o diafragma, para ele não conseguir, para ele evitar de fazer o processo de respiração, né? De contração, relaxamento, inspiração e expiração. Porém, a gente não consegue segurar por muito tempo, né? Devido aí às nossas necessidades fisiológicas. Então, aí, na realidade, a respiração a gente considera como movimentos aí da nossa musculatura automático, mesmo a gente conseguir fazer uma pausa nela. Então, a respiração, ela não é controlada. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai no médico e ele coloca o estetoscópio para escutar se a gente está com os pulmões cheios, né? Normalmente ele controla, né? Tem um método que eles utilizam para ver aí como que está a sua respiração, né? Quanto inspira e quanto expira aí, normalmente durante uns 60 segundos. Então, normalmente ele faz isso sem você perceber. Porque se a gente for fazer esse processo, normalmente a gente não vai respirar como nós respiramos no dia a dia. A gente vai acabar sendo uma coisa, a gente vai acabar controlando as quantidades de respiração aí nesse 1 minuto. Então, por isso que nós não conseguimos fazer isso. Tem que ser uma outra pessoa e ela tem que fazer sem a gente estar percebendo para a gente conseguir respirar normalmente, para ver se está tendo uma insuficiência respiratória, se a gente está respirando numa quantidade aí reduzida aí nesse intervalo de 60 segundos, ou se a gente está respirando uma quantidade ideal aí para fazer as trocas gasosas e conseguir manter os níveis de oxigênio na corrente sanguínea ideais para principalmente as células fazerem o seu metabolismo. Então, aqui a gente vê que o cérebro,
ele que é responsável por controlar, né, os níveis de dióxido de carbono, que é o que eu falei para vocês. O dióxido de carbono, ele acaba o quê? Mudando o pH do sangue. Então, quando ele está em grandes quantidades, em altas quantidades no sangue, a gente chama de bulbo lá no nosso sistema nervoso central, e ele que vai fazer com que o nosso cérebro consiga aí mandar essa mensagem para aumentar o processo de quê? De troca gasosa, para aumentar a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea e conseguir melhorar esse pH sanguíneo. Então, isso aí está relacionado principalmente com a frequência da respiração. Então, por isso que quando você vai fazer uma atividade física, que você acaba correndo, né, ou muitas vezes caminhando um pouquinho mais rápido, muitas vezes acaba aí dando uma falta de ar ou um mal-estar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está acostumado, né, a fazer aí uma respiração adequada, principalmente quando a gente está fazendo atividade física, e aí acaba tendo uma insuficiência aí de oxigênio chegando nas células. Então, por isso que tem que fazer a inspiração e expiração certinha aí quando você está fazendo atividade física, caminhando, para não ter essa ineficiência aí de falta de oxigênio aí nas células. Porque o que acaba acontecendo? Como o coração ele acaba acelerando, a quantidade de sangue que está chegando lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares para fazer a hematose, que é a troca de oxigênio e gás carbônico, acaba ficando aumentada. Então, se a gente não fazer a respiração um pouquinho mais rápido da maneira correta, o que acaba acontecendo? Acaba aumentando os níveis de gás carbônico na corrente sanguínea e diminuindo os níveis de oxigênio. E aí a gente acaba aí tendo uma respiração inadequada, muitas vezes aí tendo um certo desconforto. Então, por isso que quando acelera o coração, normalmente a gente acaba respirando mais rápido, por quê? Para conseguir dar conta de fazer essa circulação sistêmica aí, de chegar oxigênio aí para todo o corpo e dar conta aí de fazer a hematose do sangue, né? De levar o oxigênio para o sangue. Certo? Então, aí tá para a gente finalizar, né, a nossa aula de hoje, para a gente concluir. Então, a parte do sistema respiratório, a gente sabe que hoje em dia tem vários problemas que acometem o sistema respiratório, tanto o trato superior quanto o trato respiratório inferior, que pode ser asma, bronquite. Então, qual que é a diferença aí de asma e bronquite? Então, a bronquite, muitas vezes, ela vai ser uma inflamação ali nos brônquios, que a gente viu, né, que é os componentes do trato respiratório inferior. E muitas vezes pode ser aguda ou crônica, mas nem sempre, muitas vezes, ela acaba sendo crônica. E aí a gente consegue, muitas vezes, fazer tratamentos alternativos e conseguir a melhora do quadro. Então, tem muitos casos de bronquites, principalmente em crianças, né? E depois, numa fase adulta, acaba que a gente considera como bronquite aguda. E quando a criança atinge a fase adulta, ela consegue aí melhorar aí principalmente o sistema respiratório dela. Já a parte de asma, ela está relacionada muitas vezes com alérgenos, né? Que pode ser poeira, pode ser relacionado muitas vezes a animais ou sistema emocionais. E isso daí pode ser crônico, e aí a pessoa vai ter que fazer um tratamento normalmente aí pro resto da vida com broncodilatadores, que para melhorar principalmente o processo respiratório, porque o que acaba acontecendo? Na asma, quando dá crise, os brônquios lá que são responsáveis de levar o oxigênio até os alvéolos, eles acabam ficando obstruídos ou por uma quantidade de muco aumentada ou porque eles estão com broncoconstrição. Então, eles estão com o canalzinho ali que leva o oxigênio dos brônquios diminuído. E, consequentemente, a pessoa acaba tendo uma insuficiência aí respiratória. Ela não consegue, né, conseguir que chegue oxigênio lá nos alvéolos pulmonares. E aí ela sente aquela falta de ar. E aí, quando acontece esse processo, que aí ela vai usar
os broncodilatadores, normalmente aquela bombinha, e ele que vai fazer com que faça a broncodilatação e a pessoa consiga respirar normalmente. Mas quando não acontece casos de crise asmática, a pessoa ela consegue fazer aí um tratamento com anti-inflamatórios, com broncodilatadores, que consegue permanecer aí o quadro estável. E tem outros problemas respiratórios que enfisema pulmonar, que também está relacionado com isso, rinite, e aí pneumonia, que pode ser relacionado principalmente com a presença de bactéria nos pulmões, e que pode, muitas vezes, comprometer o sistema respiratório. E como que a gente viu que o sistema respiratório está relacionado com o sistema circulatório, coração, quando a gente tem um comprometimento dessa função, consequentemente, a gente acaba comprometendo a outra função no nosso organismo. E aí o problema acaba se tornando um pouquinho maior. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou relembrar, né, a função básica do sistema respiratório, que é fornecer oxigênio para o nosso organismo e retirar daí o gás carbônico. Para fazer o quê? Fazer com que as células consigam fazer o seu metabolismo celular. A outra função básica é a vocalização, que é a emissão de sons através das cordas vocais. Como que acontece o processo aí de respiração? Acontece pelo processo de inspiração, que é quando acontece o diafragma, ele faz aí a contração e, consequentemente, ele aumenta aí o espaço nos pulmões, dilatando ele para a entrada do ar dentro dos pulmões. E a expiração, que é quando a gente elimina o gás carbônico, o que acaba acontecendo? O diafragma, ele relaxa, consequentemente, os pulmões, eles diminuem o seu tamanho, para conseguir fazer o esvaziamento e eliminação aí desse ar que está dentro dele. Então, na inspiração, a gente inspira oxigênio do meio ambiente e na expiração, a gente elimina o gás carbônico, certo? Então, o nosso trato respiratório é dividido em trato respiratório superior e inferior. No trato respiratório superior, a gente vai ter o nariz, a laringe, a faringe, que é responsável pela vocalização. E no trato respiratório inferior, nós vamos ter daí os 2 pulmões, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, que vão ser responsáveis pelo processo de hematose ou trocas gasosas. Correto? Então, por hoje é só, pessoal. Eu mando para vocês a atividade no grupo e qualquer dúvida vocês podem me encaminhar daí pelo WhatsApp ou por e-mail. Abraço e até semana que vem.